Dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Está bem? Eu espero que sim, porque quem tem Deus sempre está bem. E se você ainda não sente a presença de Deus na sua vida, que tal agora você parar um pouco e dar um pause no vídeo e você fazer uma oração a Deus, pedir perdão dos seus pecados, confiar no Senhor Jesus Cristo e entregar-se nas mãos do Senhor. Eu quero te desejar que Deus te abençoe. Eu quero desejar a você uma feliz vida diante de Deus, porque só é feliz nessa terra quem tem Deus no coração. Muito bem, quando eu terminar a mensagem, se você gostar dessa mensagem, coloque aí um joinha assim, dizendo eu gostei. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque o próprio YouTube te avisa todas as vezes que eu postar alguma mensagem. Muito bem, eu quero te convidar para a nossa reflexão de hoje. Deveres para com Deus. Olha só, a gente gosta muito dos direitos que temos de Deus. A gente gosta muito de dizer que Deus nos ajuda, que Deus nos abençoa, que isso, que aquilo outro. Mas para termos as bênçãos e a ajuda de Deus, necessitamos cumprir com os nossos deveres para com Deus. A lição principal que nós vamos encontrar no texto do Êxodo, capítulo 19, versículo 1 ao 6, e no capítulo 20 do Êxodo, versículo 1 ao 11, é que o fato de que o conhecimento de Deus é o mais importante para a vida de qualquer cristão. Neste momento introdutório aqui, eu quero considerar o triste caso de alguém que, por motivo esse ou aquele, está privado de conhecer a Deus, do conhecimento de Deus. Significa uma pessoa de orfandade espiritual, uma vida sem recurso sobrenatural, sem reverência, sem responsabilidade moral, uma vida à mercê dos impulsos da paixão, do egoísmo, dos interesses ou ambições. Podemos usar, portanto, para a nossa reflexão do Êxodo capítulo 19, versículo 1 a 6, bem como capítulo 20, versículo de 1 a 11, nós podemos dividir este assunto em 3 pontos: prefácio, os preceitos negativos e os preceitos positivos. Para o prefácio, veja o que diz logo no início: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Este prefácio revela que Deus se preocupa com seu povo, tem interesse particular e individual. Eu te tirei. Veja a expressão de Deus aqui. Te tirei para com o seu povo. Deus compreende a natureza das nossas provações. Ele sabe os nossos limites, até porque Jesus se vestiu de corpo humano e viveu entre nós durante 33 anos e meio aproximadamente. Ele compreende, portanto, a nossa natureza, as nossas provações. Ele tem recursos suficientes para nos valer e tem propósitos de bênçãos a nosso respeito. E tudo isso apesar de reconhecer-nos indignos de tamanhos favores de Deus para conosco. Alguém que é protegido por alguma pessoa de autoridade, alguma pessoa qualificada, uma celebridade ou uma autoridade, ele naturalmente se sente agradecido àquela pessoa por isto. Portanto, quando você entender que Deus lhe protege,
ser protegido por Deus mesmo, apesar de toda a indiferença ou de toda a frieza individual que às vezes nós apresentamos, pode resultar em tal pessoa amar ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração. Por mais que amemos, nada pode se comparar ao amor que Deus teve para conosco. Nada é para ser comparado. Portanto, é por isso que Deus diz: eu sou o teu Deus, que te tirei da casa da servidão. Ele nos tirou da servidão do pecado. O segundo ponto nesse texto que eu vejo são os preceitos negativos. Deus não ter, nós não devemos ter outro Deus diante de nós. Deus é claro em dizer isso aqui, para não termos outro Deus diante de nós. Isso é perfeitamente compreensível que Deus esteja disposto a ser o único Deus e suficiente recurso sobrenatural do seu povo. É muito compreensível que Deus proíba um apelo a qualquer outro Deus, a qualquer outro poder sobrenatural. Tem gente que apela até para pedras. Por isso, nós entendemos que o Espírito Santo proibiu a quem crer em Deus, vivo e poderoso, mencionar qualquer palavra de adoração ou atitude de adoração a qualquer outra coisa. Se não proferir o nome de Deus levianamente, Deus proíbe-nos de fazermos imagem de objetos de adoração. Deus nos proíbe de pronunciarmos levianamente o seu nome. A frequência com que este pecado se comete pelos descrentes mostra a necessidade de proibição, a necessidade de reverência, a necessidade de convivência do anseio de Deus na nossa vida, ao significado do silêncio. Em Eclesiastes 5, verso 2, o decoro no canto, nos hinos, a modéstia, a humildade que convém na casa de Deus, como disse Jesus, minha casa será chamada casa de oração. O Evangelho ensina-nos uma santa intimidade em falarmos com Deus, mas nunca uma familiaridade. Muito bem, muitas vezes nós observamos que as pessoas não têm tido tanta reverência, e Deus manda que não pronuncie seu nome em vão. As pessoas tratam, às vezes, Deus como se fosse uma pessoa até inferior a elas, né? Agora vamos para a última parte da nossa reflexão de hoje. Um preceito positivo. Primeiro, santificar o dia de descanso. Alguém pode duvidar em classificar este mandamento dado a Israel entre os deveres para com Deus. Em vista das palavras do Senhor, o sábado foi feito por causa dos homens, e não o homem por causa do sábado. Embora a guarda do sábado fosse um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Êxodo capítulo 31, versículo 17. Essa lei tem preciosa instrução para nós cristãos. Fala da importância de separarmos um dia de repouso dos cuidados materiais para um dia de trabalho com os cuidados espirituais. Esse texto também nos ensina que trabalhar 6 dias, necessitamos em 7, pelo menos um, para repouso e para dedicação na casa do Senhor.
também nos ensina que o descanso semanal é de proveito físico e espiritual para a nossa vida. Que uma preocupação constante com o trabalho material pode resultar em prejuízo espiritual. Também nos ensina esse preceito que Deus compreende melhor do que nós qual o nosso maior proveito. E ensina-nos, portanto, esse preceito que o povo de Deus, nos dias disponíveis, que tende-se a preocupar com outras coisas, procure preocupar-se com a vida espiritual. Finalmente, esse texto nos ensina que o homem precisa trabalhar durante 6 dias para merecer o descanso do sétimo, porque tem gente que não trabalha nenhum dia, né? Mas é preciso entender isso. E para concluir, eu quero pedir que cada um de vocês que estão me assistindo possa pensar dentro de você o que significa crer em Deus. O que significa e o que aprendemos com a lei do sábado, o dia do descanso. Que Deus, em Cristo Jesus, nos guarde, que possamos trabalhar para nos manter, mas não trabalhar para morrer. Morrer espiritualmente, sem um dia para dedicar ao Senhor. Morrer fisicamente, porque nos esgotamos quando trabalhamos exageradamente. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a tua vida, hoje e sempre. Amém.